ponto número 1, comunicações e infraestruturas, ponto número 2, sistemas de informação, ponto número 3, a certificação eletrónica, ponto número 4, as pessoas e as condições de trabalho das pessoas foram o core do nosso mapa estratégico para o quadriênio. Ora, com esta visão e com este roadmap definido, depois a questão que se colocava era, muito bem, e então quanto custa fazer este processo de transformação? E, portanto, a nossa escolha foi, não ficamos parados, não ficamos presos ao momento em que o Orçamento de Estado nos puder desenvolver estas ideias, vamos à procura de oportunidades. E, portanto, felizmente, na administração pública em Portugal há imensas oportunidades, portanto, foi muito exigente, mas conseguimos encontrar financiamento e, por conseguinte, esses recursos que vieram por essa via ajudaram-nos a lidar com a concretização do nosso mapa estratégico. Em termos de infraestruturas tecnológicas, talvez resumisse neste ponto. Deixamos de investir em data centers, portanto, porque nesta ótica da estratégia que definimos, achamos que o valor acrescentado que podemos aportar não é por termos um data center, há gente que tem melhores condições para o fazer e nós temos é que colaborar e rentabilizar o recurso do sistema de administração. Conseguimos transformar a arquitetura da nossa rede core, transformar a arquitetura de segurança da rede, evoluindo-a, tornando-a, digamos, com mais indicadores de gestão e mais capacidade de monitorização e de acionar mecanismos de proteção e, por conseguinte, isso robusteceu muito, ponto número 1, as condições de telecomunicações, ponto número 2, a questão do alojamento dos equipamentos que ainda temos de ter em casa. Depois, uma outra área que, em termos de infraestrutura, apostamos e conseguimos concretizar ainda em 2019, a reformulação e a reestruturação das condições tecnológicas que suportavam a atividade do Conselho de Ministros. E já nessa altura começámos a olhar para o tema da videoconferência, portanto estamos a falar de 2019, muito antes da pandemia, e a introduzir uma estratégia de aumento de serviços. Curiosamente, começou a pandemia e nós felizmente já estávamos num ponto em que já estávamos a executar projetos de incremento de funcionalidades de videoconferência. O eixo de transformação digital dos sistemas de informação, aí de facto é talvez a parte mais visível do que conseguimos aportar ao organismo. E das 16 coisas de muita dimensão que fizemos, 14 delas foram absolutamente novas, 2 foram transformação das que existiam. Temos tido e temos adotado uma estratégia de cloud para um ecossistema baseado em cloud, exatamente para integrar um conjunto de aplicações e todas elas interligarem-se entre si muito mais facilmente. E nelas contempla-se, por exemplo, a publicação de um sistema de publicação, quer dizer, a criação e depois a disponibilização à administração pública de um sistema de consultas públicas para o cidadão e, portanto, foi uma das funcionalidades lançadas. A app do CEGEP vai permitir gerir pedidos de apoio, em que rapidamente e sem necessidade de saber sobre uma tecnologia em particular, saber descrever qual é o seu problema, pode adicionar uma fotografia a demonstrar o problema que está a identificar, é enviado para o nosso Service Desk e eles sabem tratar e respondem atempadamente e muito mais facilmente depois também aos membros da rede do Governo. E o nosso objetivo é disseminar cada vez mais funcionalidades, nomeadamente a gestão documental também dentro da app. Também neste processo de transformação, uma coisa que nos deixou muito felizes foi poder ver que, em termos de interoperabilidade documental, conseguimos, com outros parceiros que se juntaram ao projeto, criar um embrião que depois veio a transformar-se num serviço para toda a administração pública e que, inclusive, foi alvo de um posicionamento nos Digital Awards de 2020, muito relevante, foi finalista em 2 categorias e, mais importante ainda, é que hoje é utilizado por centenas de pessoas que o podem usar. E talvez um dos projetos mais transformadores da dinâmica interna de organização dos procedimentos foi o que fizemos com uma coisa que vamos chamar de SI-CEGER, portanto, Sistema de Informação do CEGER, em que transportamos para essa via digital tudo que são procedimentos e, portanto, a gente consegue acompanhar os processos, deixamos de ter uma gestão baseada no e-mail, suportada em ficheiros, numa pasta partilhada, isso acabou e passamos a ter uma gestão por processos, em que o processo tem o seu ciclo de vida natural, durante o ciclo de vida intervém quem tem que intervir e essa memória é preservada para o futuro. E, portanto, o SI-CEGER, nesse aspecto, é uma ferramenta do ponto de vista de transformação digital, permite-nos ter um controle muito bom
sobre todo o procedimento da realização da despesa e do processo de contratação pública. A maneira como também transformamos, desenvolvendo totalmente de raiz um sistema de informação para a gestão do procedimento legislativo, que chamamos Smart Legis, e portanto que essencialmente é a máquina tecnológica que agrega toda a informação do procedimento legislativo. Esta nova plataforma veio permitir exatamente isso, conseguirmos ter uma gestão de um processo do início ao fim, em que começa com um conjunto de intervenientes limitado, em que aumenta o número de acessos, de permissão de acessos quando é necessário alguém comentar um diploma, até que fecha depois quando temos a nível de reunião de secretários de Estado e Conselho de Ministros para a sua aprovação. Termina com uma interligação com a Casa da Moeda, portanto temos web services criados com a Casa da Moeda para a sua publicação ser automatizada. A capacidade que introduzimos para que as reuniões do Conselho de Ministros permitissem aos membros do Governo poder participar à distância, coisa que em 2018, 2019 não era um tema tão atual como depois da pandemia veio a exigir, e portanto nessa altura nós já tínhamos uma parte da capacitação permitida. Também uma transformação profunda da maneira como a proteção da informação que chega às reuniões do Conselho de Ministros em termos de segurança foi feita. Toda essa área foi transformada e tornada mais ágil, mais capaz, mais célere. Mas um outro exemplo que acho que justifica nestes highlights globais dar nota tem que ver com o trabalho que foi feito em termos do que a gente chamou de PC 2.0. Hoje em dia, de qualquer sítio, em qualquer lugar, de qualquer terminal, de qualquer computador, de qualquer equipamento, conseguimos entregar ao membro do Governo a informação relevante que ele precisa em termos das suas funções. Do ponto, nós procuramos medir, por um lado, o desempenho do nosso organismo, com indicadores muito concretos, são mais de 20 indicadores operacionais que a gente acompanha mensalmente. Com estas ferramentas digitais que nos permitem monitorizar ao longo do tempo e ir acompanhando o nível de execução dos projetos, é uma mais-valia e permite usar aqui as ferramentas digitais de forma positiva para a execução da nossa atividade. Mas há um número que é muito interessante, que é os inquéritos que fazemos aos nossos utilizadores sobre os serviços que prestamos revelam uma tendência crescente e a escala que temos vindo a utilizar é de 0 a 5 e os que desenvolvemos este ano relativamente à atividade do ano passado mostram que em termos de satisfação dos nossos utilizadores com o desempenho do organismo está em 4.1 em 5 e portanto isso é um fator que nos deixa muito orgulhosos e muito satisfeitos com o progresso que temos feito.